Graça e a paz do Senhor a todos. Eu sou a diaconisa Juliane Dantas, sou professora da classe de adolescentes desde 2016. Então, nessa manhã, eu venho trazer uma devocional vinda do coração de Deus para o meu e o teu coração. Então, a devocional hoje tem como tema o tema do mês, né? Que é o desafio da igreja nos seus últimos dias aqui na Terra. A divisa se encontra em Mateus 24, 12. Neste capítulo 12, a gente vai ler o início do capítulo, que é Mateus 24, do 3 ao 6, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Disse-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, nós como igreja, como crentes, como servos de Deus, como cristãos, né, temos o desafio de não nos assustar, né? Como diz ali no versículo 6, na parte B, eu vou ler o versículo 6 todo, mas vou frisar a parte B do versículo, que diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, nós não devemos nos assustar, né? Nós não devemos temer, porque o Senhor assim falou na sua palavra que haveria de acontecer, né? Guerras, rumores de guerras, e que era necessário isso acontecer, mas ainda não era o fim. E nós estamos hoje, né, enfrentando uma guerra espiritual, né, uma batalha espiritual. E nós, como crentes, como cristãos, como seguidores de Cristo, estamos dispostos a guerrear? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, não é contra as pessoas, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra os principados e potestades, né? A quarentena, ela está servindo para nos revestir, para nos vestir com as armaduras espirituais. Temos nos revestido dessa armadura espiritual. Deus nos deu esse tempo para que a gente se revista dessa armadura, para que a gente se capacite nesse tempo. Então, lá em Efésios 6, né, vamos ver que armaduras são essas. Em Efésios 6, diz assim, eu vou ler 6 a partir do versículo 10. Diz assim: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Você tem se cingido com a verdade. Nós temos nos cingido com a verdade. Temos falado a verdade. Vestidos da couraça da justiça, temos sido justos. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, né? O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, né? Estamos de prontidão compartilhando o Evangelho. E no versículo 16 diz assim: embraçado sobre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos resistido às tentações pela fé, né? E 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica dos santos. Amém? Então nós temos se revestido dessa armadura, né? Se colocado diante de Deus, porque Deus, ele não perde nenhuma guerra, ele não perde nenhuma batalha, né? E Deus está nos chamando, nos convidando para nos revestir nessa quarentena, né? Deus está avisando: se revistam da armadura de Deus, né? Nós não estamos em tempos de brincar que somos cristãos. Temos um Deus como Pai, né, que é justo, que é verdadeiro, que é santo, que é perdoador, que é amoroso e espera que seus filhos sigam seu exemplo. Então, o primeiro desafio que temos para viver como igreja, viver os últimos dias aqui na Terra, é: não nos assusteis, e vamos nos revestir da armadura de Deus, né, para poder enfrentar os dias maus. E o outro desafio que eu quero compartilhar com vocês está no versículo-chave do nosso tema, que é Mateus 24:12. Vamos ler lá. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Temos o desafio de não deixar o amor esfriar. No fim dos tempos, fala aqui que o amor de quase todos esfriará. Por causa da iniquidade, né? Por causa do pecado, o amor de quase todos se esfriará.
E hoje em dia a gente vê no fim dos tempos os homens e mulheres querendo ser maiores que Deus, mais sábios do que Deus, mais justos do que Deus, né? E perdem o amor, né? Perdem o verdadeiro amor. E eu queria falar de uma certo exemplo que um homem deu. Esse homem deu um exemplo que tem a ver com isso que a gente está falando, que ele deu um exemplo, dizendo assim: o que aconteceria se colocássemos Albert Einstein em uma sala de aula com um aluno da primeira série, que hoje é o segundo ano, né, para debater sobre a teoria da relatividade. Se colocássemos Albert Einstein com um aluno do segundo ano para debater sobre relatividade. Um deles é o maior especialista desse assunto e o outro não saberia quase nada. Não saberia nada, né? Não saberia nada sobre esse assunto. Agora, se colocássemos Deus versus qualquer pessoa que questione seu plano para a humanidade. Se a gente colocasse Deus e qualquer pessoa que está questionando sobre os planos de Deus para a humanidade. Agora, a gente está falando de algo que é incompatível, né? Deus versus qualquer pessoa que venha a questionar os planos da humanidade. Então, nós ouvimos, né, falar de pessoas que tentam contestar a incomparável sabedoria de Deus, que defendem a superioridade do caminho delas sobre o dele. Então, que defendem que o caminho delas é superior aos planos e à sabedoria de Deus. E quão ridículo, né, é para o homem rejeitar o plano de salvação de Deus para acharmos que sabemos mais. Porque a própria palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sabedoria do homem é enganosa, né? Mas Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E você tem que confiar no Senhor. Tem que confiar no Senhor Jesus. Você tem que se entregar ao Senhor Jesus e pedir perdão. É tempo, né, de perdoar, de se perdoar, de se reconciliar com o Senhor Jesus. Ainda dá tempo da gente fazer isso, né? Então, nós temos que nos revestir de Deus, né, das armaduras de Deus. Não deixe o amor esfriar, não deixe. Não. E a igreja tem que estar disposta a guerrear nesses tempos, esteja firme nesse nosso desafio. Nesses últimos dias da igreja aqui na Terra, nós temos esse desafio de não temer, né, de não nos assustar, de se revestir das armaduras de Deus, guerrear com o Senhor, porque Ele não perde nenhuma batalha, e não deixar o amor se esfriar, né? Então clame, perdoe, se santifique, adore, ajude, ame. Somos desafiados nessa manhã.
e Deus é contigo. Se revista das armaduras de Deus. Tome posse da vitória do Senhor. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos orar nessa manhã ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, diante da tua presença. Obrigada por ter falado ao meu coração, Senhor. Fala nessa manhã ao coração das pessoas que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor possa estar guiando elas, Senhor. Ó Pai, santificando, revestindo, Senhor, das tuas armaduras espirituais. Que possamos ter coragem, Senhor, para guerrear, Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor. Te buscar na palavra, te buscar em oração. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Vem perdoar, Senhor, os nossos pecados. Se nós temos sido negligentes na Tua palavra, se não temos buscado a Tua palavra, nos ajuda, Senhor. Também termos mais intimidade contigo, conversar contigo, Senhor, em oração, Senhor. Fortalece cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor, e que elas se sintam encorajadas, Senhor, encorajadas a tomar posse desses desafios, Senhor, e guerrear junto contigo, amar aqueles que necessitam ser amados, Senhor, ajudados. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço por todas as bênçãos recebidas. Amém. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente semana e amo vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.